nome é Pedro Paulo, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre um dos maiores ícones da literatura mundial. Agatha Christie nasceu em 1890 e começou sua carreira como escritora em 1920. Seu primeiro livro foi O Misterioso Caso de Styles e sua última obra foi Um Crime Adormecido, de 1976. Eu vou mostrar para vocês alguns livros dela que eu tenho e depois eu vou falar sobre cada um deles separadamente. Tenho essas 3 edições da Globo Livros. Este aqui eu comprei em um sebo lá em Brasília. E esses 2 aqui eu comprei pela internet. Tenho essas 3 edições da HarperCollins. As 3 eu comprei num sebo lá em Belo Horizonte. Veio até na caixa, ó, como se tivesse acabado de sair da loja. Acho que foi a melhor compra que eu fiz num sebo. E eu tenho também essas 4 edições da LPM. Essas 3 eu comprei em Belo Horizonte, no shopping, e essa aqui eu comprei num sebo em Brasília. O primeiro livro que eu vou falar sobre é Os 5 Porquinhos. Nele a gente vê o detetive Hercule Poirot, que é o mais famoso detetive da Agatha, investigando um caso que aconteceu há muitos anos. Então não tem mais corpo, não tem cena do crime, não tem mais pistas. A única coisa que ele pode contar nessa investigação são as memórias das pessoas que estavam na casa naquele dia. Então ele vai atrás dessas 5 pessoas, que são os tais 5 porquinhos do título. Para mim, o toque mais genial desse livro, que me fez gostar tanto dele, é que os personagens contam ao Poirot basicamente a mesma história, mas apesar da história ser contada várias vezes, ela nunca é igual. Porque todos os personagens estavam juntos naquele dia e eles viram as mesmas coisas, mas a forma como cada um conta o que viu é o que faz a história ficar interessante. Eu amo esse livro e ele foi certamente uma das melhores primeiras leituras que eu já tive na vida. Pelo que eu percebi, esses 2 são considerados os melhores livros da Agatha. Eu vou falar sobre eles agora. Este é O Assassinato de Roger Ackroyd. Nele a gente vê o Hercule Poirot se mudando para uma casa numa vila bem pacata, daquelas que todo mundo conhece todo mundo. Mas as férias dele não duram muito tempo, porque logo um assassinato de um homem muito rico e influente ali na vizinhança acontece e ele é chamado para investigar. Este livro é narrado em primeira pessoa pelo Dr. Shepard. Ele é o cara que mora do lado da casa em que o Hercule Poirot está passando as férias. E é ele que ajuda nas investigações. Ele funciona como o Watson do Sherlock. Eu gosto muito desse livro também. E quem viu o filme Entre Facas e Segredos vai perceber que esse livro também serviu de inspiração para ele. Em seguida temos E Não Sobrou Nenhum. Este livro aqui é o único da lista que não é uma história de detetive. Conta a história de 8 pessoas aleatórias que são chamadas por um ricaço para trabalhar na nova mansão que ele construiu numa ilha isolada. Chegando lá, eles descobrem que na verdade ninguém conhece esse tal cara rico, nem mesmo os 2 funcionários que já estão lá na casa esperando por eles. Então ficam os 10 sem saber o que fazer, sem saber o que esperar desse homem misterioso. Quando ele vai chegar, se é que ele vai chegar. O resto da história, o próprio título já sugere, né, gente? O próximo livro é Convite para um Homicídio. Nesse livro a gente vai acompanhar os moradores de uma pequena vila pacata que, ao lerem o jornal de manhã, se deparam com um estranho convite na área dos classificados. É um convite para um assassinato que vai ocorrer mais tarde na casa da vizinha deles. Pensando se tratar de uma brincadeira ou de uma festinha temática inofensiva, os vizinhos comparecem na hora marcada e acabam se deparando com um verdadeiro assassinato. Quem é o detetive dessa história não é o Hercule Poirot, mas sim a velhinha Miss Marple. Ela também tem uma série de livros, mas esse foi o único que eu li dela. M ou N. Desde já eu já digo que esse livro não me fisgou muito. Faz parte de uma série de outros livros que acompanham a vida do casal Tommy e Tuppence, que são 2 detetives, desde que eles são jovens até eles ficarem velhinhos. Nesse livro aqui eles já estão velhinhos, então talvez seja por isso que eu não gostei tanto, porque eu não peguei a história deles do começo. Apesar disso, eu achei a história bem interessante. O serviço de inteligência britânico manda os 2 irem numa pensão escocesa, passarem um tempo lá, para investigarem se tem um espião nazista ali no meio. O próximo é A Casa do Penhasco. Voltando aos casos do Hercule Poirot, neste livro ele ajuda uma moça que está na mira de um assassino. Ela já conseguiu escapar da morte 3 vezes e teme que uma hora o assassino possa conseguir o que quer. Então Poirot se vê no dever de proteger essa moça. Esse livro também não me cativou muito, pra falar a verdade eu lembro de pouca coisa que aconteceu nele, mas eu lembro do final e eu sei que o final é surpreendente.
Próximo livro é Morte na Mesopotâmia. Nesse livro aqui a gente vai acompanhar a narração em primeira pessoa de uma enfermeira. Ela é contratada para cuidar de uma mulher que desenvolveu de uns dias para cá um medo irracional de morrer ou de estar sendo perseguida. Ela mora num sítio arqueológico junto com o marido e com os outros membros da expedição, até que uma tragédia realmente acaba acontecendo e o detetive Poirot é chamado para investigar o caso. Eu adoro esse livro, ele tem um ritmo muito bom e a resolução do caso é bem impressionante. O próximo é Assassinato no Expresso do Oriente. Esse é um dos livros mais famosos da Agatha hoje em dia, muito por causa do filme de 2017. Aqui nós temos mais uma história claustrofóbica, daquelas que tem gente presa em um lugar. Eu tenho vários livros sobre esse tema, se vocês quiserem eu faço uma lista deles depois. Nesse caso são pessoas presas num trem em pleno movimento até que ocorre um assassinato, mas a bordo do trem está o detetive Poirot e ele começa a investigar o caso com a ajuda de 2 outros passageiros. Eles conseguem reunir todos os passageiros do trem e interrogar um por um até chegar na resolução do caso, que é com certeza uma das resoluções mais surpreendentes dos livros da Agatha. Eu confesso que eu levei spoiler antes de ler esse livro e infelizmente eu não me surpreendi com o final, mas eu tenho certeza que não tem como ninguém adivinhar quem é o assassino. O próximo livro é Encontro com a Morte. Esse é mais um livro de viagem. Nele o Poirot vai estar fazendo turismo no Oriente Médio com uma galera e o grande mistério envolve uma família estadunidense que está fazendo turismo ali com ele. Nesse livro tem vários jovens e uma mulher que parece ser a matriarca. Ela domina todo mundo e tá sempre dando ordens, não deixando ninguém ser livre. A galera que vê essa família fica muito grilado com essa mulher e com a forma como ela trata a família. Até que um assassinato acontece e o Poirot vai investigar, como sempre. Esse livro fala muito sobre relação abusiva de pais para filhos, como isso pode traumatizar uma vítima, ou nesse caso várias vítimas, né? É um livro muito bom também. E chegamos ao meu favorito, eu deixei ele por último, Morte no Nilo. Nele nós vemos um casal recém-casado que decide passar a lua de mel no Egito. Eles são muito famosos porque a mulher é herdeira de uma grande fortuna e aí várias pessoas interessadas na vida deles viajam junto com eles, inclusive a ex-namorada do cara que se sente traída. Um assassinato acontece enquanto eles estão num barco no meio do rio Nilo, mas o Hercule Poirot está a bordo e ele vai investigar sim. Adoro esse livro, ele é incrível, certamente um dos meus livros favoritos da vida. O filme não é tão bom quanto o livro, é claro, mas vale a pena dar uma conferida. E é isso, pessoal, muito obrigado, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, deixa aí o like, deixa um comentário e se inscrevam no canal.